Bem, então vamos dar sequência ao nosso estudo. A gente está contemplando, né, o resumo do livro, vamos dizer assim, né, umas partes principais, só para a gente ter fresco na mente a que se refere cada um dos aforismos. Então a gente vai seguir com essa contemplação, mas antes vamos fazer nossas preces. Depois das preces, a gente faz a prática conduzida pelo Lama, a mesma que a gente tem feito há 2 ou 3 semanas. Vamos fazer hoje de novo. E aí depois a gente segue com a leitura e os comentários, tá bom? Vamos preparar nosso coração e mente, fazer as preces, nos conectando especialmente com o nosso querido Lama, Alan, e trazendo também à nossa frente Guru Rinpoche e pedindo as bênçãos, que abençoe nosso fluxo mental, que nós consigamos, enfim, realizar os ensinamentos, ampliar o coração e mente, que nos tornemos cada vez mais lúcidos, compassivos, de forma equânime. Então, conectados com o Guru Rinpoche, nós fazemos juntos a prece de 7 linhas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Orgen Yogi Nubjantsam Pema Gesar Pula Yatsen Chogi Nyotrupni Pema June Jesudrak Kordu Kandro Mampeko Keki Jesudak Drupki Jinje Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yugi Nupjantsam Pema Gesar Pola Yatsen Chogi Nyotrupni Pema June Jesudra Kurdo Kandro Mampeko Keki Jesudak Druki Jinje Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Tsochi Chodan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Tudo bem, então agora nós seguimos para a prática, enquanto uma postura confortável para o corpo, os ajustes que você necessitar, aí com essa conexão, refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, as bênçãos de Guru Rinpoche, nós vamos juntas então seguir com a condução do Lama.
There is only one motivation that is suitable for any Vajrayana practice in general and for Dzogchen in particular, and that, of course, is bodhicitta. So arouse the bodhicitta as your aspiration, your motivation for engaging in this practice. Existe apenas uma motivação que é adequada para qualquer prática Vajrayana e naturalmente para qualquer prática de Dzogchen, que é cultivar a bodhicitta. Então cultive a bodhicitta agora nesse momento para se dedicar a essa prática. And then with a deep sense of release, let your awareness descend from where it may seem to be up in the head, right down to the soles of your feet, to the points of contact of your body with the cushion, the chair, the floor. Então, com uma profunda sensação de liberar, permita então que a sua consciência desça do espaço da cabeça, por todo o corpo, até as solas dos pés, os pontos de contato do corpo com o colchonete, os pontos de contato do corpo com a cadeira. Release your mind into a simple witnessing. Libere a sua mente em um estado de testemunhar simplesmente. A quiet, non-conceptual, non-reactive mode of simple presence or awareness. Um estado de presença não conceitual, não reativo, de pura presença da consciência. Without visualizing your body, without thinking about the body, simply be aware of the sensations of your body in contact with the ground. Sem visualizar o corpo, sem pensar no corpo, apenas sinta o contato do corpo com o chão. Then like a fragrance filling a room, let your awareness fill, permeate the whole field of your body, from the soles of your feet to the crown of your head. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe que a sua consciência preencha, permeie todo o espaço do corpo, das solas dos pés ao topo da cabeça. Experience the whole range of tactile sensations arising throughout this somatic space. Sinta todas as sensações táteis que surgem no espaço do corpo, no espaço somático. Both on the surface of the body as well as the interior. Tanto na superfície do corpo como no interior do corpo. You're resting your awareness in a space or domain that is non-conceptual, devoid of language.
Você permite que a consciência repouse em um espaço que não é conceitual, que é anterior à linguagem. So likewise, let your awareness of this field be also non-conceptual, non-verbal. Da mesma maneira, deixe que a sua consciência também seja não conceitual, não verbal. And yet clearly and discerningly knowing the sensations arising throughout this field. E discriminando claramente todas as sensações que surgem nesse campo. If you feel a tightness or constriction in your shoulders, the base of the neck, with every out-breath, release and more deeply release the muscles in this region. E se você sentir tensão ou rigidez nos ombros ou na base do pescoço, com cada expiração solte a tensão dessas regiões. Bring your awareness to the face, which is often a magnet for tension. Traga a sua atenção para o rosto, que em geral é como um ímã para a tensão. And soften the muscles around the face, around the mouth, around the jaws. E suavize os músculos ao redor dos olhos, ao redor da boca e nas mandíbulas. Let your forehead be open, spacious. Deixe a testa aberta, espaçosa. Let there be space between the eyebrows. Sinta espaço entre as sobrancelhas. Soften all the muscles around the eyes. Relaxe todos os músculos ao redor dos olhos. And soften the eyes themselves. E solte os olhos também. Let your face rest in an expression of repose. Deixe seu rosto descansar numa expressão de repouso. And rest your whole body in a posture of comfort, of relaxation and ease. E deixe todo o corpo repousar num estado de conforto, de relaxamento, à vontade. And during the short duration of this session, let your body be still like a mountain, apart from the movements of the breath. E durante a curta duração desta sessão, deixe seu corpo imóvel como uma montanha, com exceção dos movimentos da respiração. Assume a posture of vigilance. Assuma uma postura de vigilância, With your spine straight, com a espinha ereta, your sternum just slightly lifted, o osso externo levemente elevado abdominal muscles loose and relaxed. e os músculos abdominais soltos e relaxados. So that when you breathe in, the sensations of the breath flow right down to the belly, which expands as you inhale, contracts as you exhale.
Quando você inspira e expira, sinta as sensações da respiração desde o baixo ventre que se distende e relaxa conforme você respira, desde o baixo ventre. In this way, settle your body in its natural state. E assim, estabeleça o corpo em seu estado natural. A state of dynamic equilibrium, entailing relaxation, stillness and vigilance. Um estado de equilíbrio dinâmico entre relaxamento, imobilidade e vigilância. Then we settle our speech in its natural state of effortless silence. E nós estabelecemos a fala em seu estado natural de um silêncio sem esforço. And this includes the inner speech, the chit-chat, the commentary of the mind. E isso inclui a fala, a conversa interna da própria mente. Develop the ability to be mentally silent when you wish to be so. Desenvolva a habilidade de ficar internamente quieto quando você deseja assim. To facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm, unforced, unimpeded. E para facilitar isso, então nós estabelecemos a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem impedimentos. The key to this is the out-breath. A chave aqui é a expiração. With each exhalation, relax more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente o corpo. Release the breath and continue releasing and releasing until you've given it all away, breathing out to the very last. Continue relaxando conforme você expira completamente, até que não haja nenhum ar retido. To do this, your mind must be very quiet and attentive as you come to the end of the exhalation. Para isso, deixe que a sua mente fique bastante atenta no finalzinho da expiração. And when you come to the very end of the exhalation, then relax even more deeply. E bem no finalzinho da expiração, relaxe ainda mais profundamente. There may be a pause before the next inhalation, in which case let there be a pause and relax. Pode ser que haja uma pausa antes da próxima inspiração e você permite que essa pausa aconteça e relaxe.
sooner or later the next breath will flow in, and as it does so, simply allow it to flow in without pulling it in and without impeding it in any way. Mais cedo ou mais tarde, a próxima inspiração vai acontecer. E você recebe essa inspiração, sem puxar o ar, sem impedir que ela aconteça. And whether the in-breath is deep or shallow, short or long, let it be. Let the body breathe without intervention. E quer a respiração seja longa ou curta, deixe que ela aconteça como for, deixe que o corpo respire como ele precisar nesse momento. And with every exhalation, whatever thoughts, images or memories may come to mind, gently, persistently, release them into the space of the mind. E a cada expiração, qualquer pensamento, imagem que surja na sua mente, gentilmente e persistentemente, solte-o de volta ao espaço da mente. And return to silence. E retorne ao silêncio. In this way we settle the respiration in its natural rhythm. E dessa maneira nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. And by so doing we allow the speech of the mind to settle in effortless silence. E assim nós permitimos que a fala da mente se estabeleça em um silêncio sem esforço. And then we turn to settling the mind in its natural state. Então nós agora estabelecemos a mente em seu estado natural. And we begin with an act of volition. We decide to release all concerns about the future and the past, just for the remaining minutes of this session. E nós começamos com um ato de vontade, com desejo de soltar todas as preocupações do passado e do futuro, apenas durante esta sessão. Give yourself a brief vacation from all these concerns, hopes and fears. Dê a si mesmo um descanso de todas essas preocupações e medos e expectativas. And in the freedom of grasping, the freedom from grasping, of craving, of aversion, awareness comes to rest in the present moment. E com a liberdade das fixações e da aversão, a consciência repousa em sua própria base. Lightly coming to rest in the present moment, like a feather drifting down to the floor. A consciência repousa no momento presente como uma pena caindo ao chão.
And when awareness comes to rest in its own simplicity, we see that it is naturally clear and cognizant. E quando a consciência repousa em sua própria simplicidade, nós vemos que ela é clara, que ela é cognoscente. And rest in that natural clarity or luminosity of your own awareness. E repouse nessa clareza natural da sua própria consciência. Luminosity not in the sense of being bright like a light or having any appearance or color, but luminosity in the sense of being clearly, vividly awake. Repouse na luminosidade da consciência, que não é luminosa em termos de imagens ou de cores, mas é luminosa no sentido de ser perfeitamente clara e desperta. And simply rest this flow of clear cognizance in the present moment. E simplesmente repouse nesse fluxo de clareza e de cognoscência no momento presente. Without directing your attention outwards or inwards. Sem dirigir a sua atenção para fora ou para dentro. Without doing anything, without meditating on anything. Sem fazer coisa alguma e sem meditar sobre coisa alguma. Simply rest in this flow of knowing. Apenas repouse nesse fluxo de conhecer. A type of knowing that precedes, that is deeper than any type of concepts or words. Um tipo de conhecer que é mais profundo e que precede qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de conceito. And simply sustain this mindful presence. E apenas sustente essa presença atenta. Without distraction, which means without letting your awareness stray off to any appearances or objects to the mind. Repouse sem distrações, sem permitir que a sua mente se perca, arrastada por aparências ou objetos que surgem para a mente. And without grasping. E sem fixações. Without identifying with any of the activities of the mind. Sem se identificar com qualquer atividade da mente. Let them be. Deixe ser. Without seeking to modify the mind in any way. Sem tentar modificar a mente de forma alguma. Tudo bem. Já dá o seu tempo. Retomando a interação. Oi, Flor. Oi, queridas. Que bom sua companhia. Vamos retomando a interação para a gente seguir com a nossa contemplação, com a nossa conversa, com a nossa leitura. Oi, Dúlio, tinha te visto. Na semana passada eu mandei aquele material que eu fiz, né? Não sei se todos viram, mandei lá no grupo
no grupão. E aí, se alguém quiser baixar ou para acompanhar, fica fácil, né? Fica mais fácil. E aí, depois, a sugestão, assim, é que isso fique à mão para a gente, de vez em quando, né? Se fosse possível, todo dia, a gente lê os aforismos para a gente ter em mente, assim, em mente e no coração, o treinamento da mente, né? Então, a minha ideia, quando eu trouxe esse conteúdo dessa forma, é que a gente tem o quadro azul dos aforismos, né? Deixa eu botar aqui. Que ele traz cada um dos elementos, né, que estão lá no livro, cada um dos aforismos sobre os quais o Lama discorre, explica, né, e detalha para a gente. Mas o ponto é que a gente lendo aqui, às vezes tem coisas que a gente não vai se lembrar, né? Por exemplo, quando a gente vai falar o primeiro treino e nas preliminares, a gente vai lembrar dos quatro pensamentos que transformam a mente, ou as quatro revoluções da perspectiva, né? Mas dependendo, a gente se perde um pouco. Mas o que será as preliminares? Será que é fazer o nono? Será que é só contemplar isso? Enfim. E aí eu tentei, minha ideia era trazer um micro resumo de cada um para a gente se lembrar do que se trata. Então, por exemplo, a gente está lá na semana passada falando sobre Bodhicitta absoluta, né? E aí a gente vai lendo aqui o título, né? O aforismo só. A gente pode pensar assim: considere todos os eventos como se fossem sonhos. Tá tranquilo de entender, mas às vezes a gente tem uma falha, assim, um lapso da memória. Aí o que que a gente pode fazer? Pode pegar lá o material, né? Esse material, e se lembrar do que se trata, né? Considere todos os eventos como se fossem sonhos. Então, aqui tem um pequeno resumo, para a gente se lembrar do que se trata. E aí, a gente vai hoje entrar no aspecto da bodhicitta relativa. A gente vai começar entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Mas o que é isso, né? O que é ser uma pessoa ilusória? Então, foi pensando nisso, em facilitar para a gente, que eu resolvi fazer esse apanhado geral para a gente rever, né? Dar uma passada por todo o conteúdo do livro, que a gente levou aí um ano e pouco, né? Lendo juntos, discutindo, comentando juntos, né? E aí a ideia é essa, que a gente tenha esse material para a gente se lembrar com mais clareza do que se trata cada um dos aforismos. E quando a gente se lembra com mais clareza, é mais possível aquilo vir de fato a permear nossas ações no mundo, né? A estar presente com a gente sempre. Então, esse era o meu desejo, assim, essa revisão. E eu espero que seja útil de coração, assim. Aninha e Paula, eu não tinha falado aí para vocês ainda também. Tudo bem? Até aqui, então, estamos na mesma página. Hoje eu vou tentar, já de saída, falar mais devagar. Se eu acelerar, como na semana passada, Carmê ou qualquer pessoa aí abra e me dá uma segurada. Quer dizer, a gente acelera e nem percebe, né? Então, por favor, gente, Tudo vamos se. bem, tudo Tá, bem. tá bom? Combinado. Fechou, então. Acho que esses temas de agora para frente são menos complicados do que Bodhicitta absoluta, né? Mas não tanto. Mas vamos ver. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Deixa eu botar aqui primeiro este. Isso. Então, aí, na semana passada, nós fomos aqui até o aspecto da Bodhicitta absoluta, e a gente parou aqui. Deixamos para começar essa semana, bodhicitta relativa. Então, o primeiro aforismo do cultivo da bodhicitta relativa é: entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Diz respeito às realidades física e mental. Tudo que parece real consiste apenas em aparências. Tudo que parece real consiste apenas em aparências. Então, por isso a gente vai agir como uma pessoa ilusória. Aí, dentro desse aspecto de corpo ilusório, há duas experiências, né? Do corpo ilusório impuro e corpo ilusório puro. O corpo ilusório impuro é ver seu próprio corpo e o dos outros como sendo nada mais do que matrizes de aparências, sem uma realidade substancial. A gente, quando experiencia qualquer, seja um corpo de uma pessoa, uma experiência, um objeto qualquer, a gente solidifica aquilo como se fosse uma coisa existente por si só.
né? E aí a gente se relaciona com esse algo que a gente solidifica. E aí aqui a gente vai reconhecer, lembra que a gente já passou pela bodhicitta absoluta, então, em teoria, a gente já tem o reconhecimento de vacuidade, de existência inerente de todos os fenômenos. Então, aí quando a gente vê uma aparência, a gente reconhece que essa aparência é só aparência, que ela surge como algo ou alguém a partir da designação conceitual que a gente imputa a ela, e aí ela passa a ter um lugar na nossa vida, uma função, né, uma característica, passa a ser uma pessoa agradável ou desagradável. Então, a partir dessa designação que a gente faz, é que essa aparência surge como algo. Então, aí nesse treino, né, de ver tudo como um sonho, no corpo ilusório impuro, a gente vai reconhecer essa matriz de aparências que surge e que se move. Então, a gente reconhece toda essa experiência como sendo vazia de existência inerente. Tranquilo até aqui? Flor, quando você quiser comentar, abre aí, tá? Se eu estiver falando besteira, abre também, Flor. Eu só não entendo por que que chama impuro. Então, porque aí a gente vai ver o puro agora, você vai entender a diferença. O impuro, porque a gente reconhece que ela não é existente por si só, que ela tem aflições, que se manifesta de uma forma, de outra, equivocada, não sei o quê, que tem apego, que não tem apego, e a gente mesmo nessa relação tem todas essas experiências, então a gente reconhece as aflições que estão ali presentes também, mas reconhece que esse ser, essa aparência que surge é livre de todas essas experiências. Então é impuro, por enquanto, por isso. Aí na hora que vê o puro, Cris, aí a gente vai ficar mais claro. Sim, Aninha ou Paulo. Me parece que em algumas traduções, ao invés de impuro, diz composto, Hum, porque é composto por partes e tudo que é composto, uma hora as partes se dispersam, né? uhum. Então, talvez tenha aí algum outro elemento para a gente se aproximar do significado. Maravilha, obrigada, Paulo. Isso aí. É composto, né? Tem múltiplos aspectos que juntos, né, somados por nós, aquilo se apresenta como algo, alguém. E a gente se relaciona com essa, como se fosse esse fenômeno composto, existisse por ele só, né? Então, esse dentro do que o Lama trouxe para a gente, ele usou essa terminologia, mas que tem outras terminologias e outras formas de compreender também esse aspecto, né? Então, aí, o que ele chama de corpo ilusório impuro, fenômenos compostos, né? Aparências compostas. E aí, dentro ainda desse aforismo, a gente pode fazer a prática do corpo ilusório puro, que implica o cultivo de uma visão de todas as aparências físicas como corporificações da consciência iluminada. Tudo que é mental, verbal e físico é experienciado como sendo fluxo contínuo da mente, fala e corpo do Buda, também chamada de percepção pura e é realizada pelo poder da imaginação. Então, na prática do corpo ilusório puro, a gente percebe todas essas experiências, todas essas aparências físicas como manifestação da consciência primordial. E aí tem a manifestação de Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya e Svabhavikakaya, né, dentro desse aspecto do corpo ilusório puro. Então, são efulgências, assim, são aparências da própria base, da consciência primordial. Então, quando Porque eu. elas. Sim, Flor, Não, pode falar. termina, concluído, estava Então, concluindo. quando elas surgem, a gente reconhece que são aparências luminosas dessa experiência pura. Então, mas vai para a gente perceber dessa forma, a gente requer uma realização, né? Que a gente ainda não tem, mas a gente vai, pelo menos, tentando na imaginação, e a gente vai usando a imaginação para cultivar esse aspecto. Sim, Flor, traga seus elementos Olhando complementares. talvez aí, olhando o que o Lama talvez tenha colocado como impuro e puro, né? Olhando aqui esse resumo aqui, né? Não me lembro de. Faz tempo que eu olhei assim, né? O comentário geral, completo dele aqui. Mas só Uhum, olhando aqui o que você resumiu, dá para perceber que esse impuro
está ligado ainda, mesmo que a gente esteja, né, nesse corpo ilusório impuro, vendo o nosso próprio corpo, o dos outros, como sendo nada mais do que matrizes de aparências, sem uma realidade substancial, a gente está começando a perceber a natureza da realidade, né? Por exemplo, vê o nosso corpo como o nosso corpo não tem uma solidez, né? O corpo, o que que é o corpo? É a pele, é o osso, né? É energia, a gente vai ver como ele disse aqui, com uma matriz nada mais do que matrizes de aparências, sem uma realidade substancial, né? Aquilo que a gente chama, entre aspas, meu corpo. A mesma coisa o corpo dos outros, né? Só que aí a gente não está olhando o aspecto não dual da experiência. Tem um aspecto dual ainda aí. A gente está começando a ver, mas ainda não tem um aspecto. Tem ainda um aspecto dual no processo. Tem o meu corpo, o corpo dos outros. A gente ainda não tem a realização aí da consciência primordial. Na prática do corpo ilusório puro, a gente vai cultivar essa visão já da grande perfeição, né? De já estar nesse lugar de ver que a consciência iluminada, tudo que se manifesta é a manifestação da consciência iluminada. Não tem separação. Que aí é uma perspectiva diferente, né? Sim. Entende? Já tá mais Aí eu acho que talvez seja isso que ele chamou de puro impuro, né? Sim, é exatamente. Obrigada, Flor. E é muito interessante, né? Não é simples, né, gente? Isso aqui tá aqui, para a gente treinar, né? O treinamento da mente, tá? A gente vai treinar. Então, a gente começa o treinamento da mente lá na realização última, né? E aí, quando a gente não tem a realização última, e aí a gente então vai refletindo, conversando, ouvindo, aí vai trazendo para a nossa experiência. Aí a gente vai usar todas as experiências, tranquilas e não tranquilas, favoráveis e desfavoráveis, todas elas para ajudar a gente nesse caminho, no cultivo desse caminho. Então, essa a prática. E aí a gente começa contemplando bodhicitta absoluta, bodhicitta relativa, e a gente, nossa, mas eu não tenho, como é que eu faço isso? Aí o Lama vai discorrer ao longo dos próximos pontos de que forma a gente usa todas as experiências, inclusive as adversidades, para cultivar esse aspecto. Ou também outra coisa Sim, Flor. que tem um detalhe nesse texto é que essa parte do aforismo, entre exceções seja uma pessoa ilusória, faz parte ainda da bodhicitta absoluta e não da É, bodhicitta relativa. eu Entende? vi isso, mas aí É, eu comentei com a G, mas depois também, né, não dá para ficar, porque é. aqui no quadro azul mudou não, eu não estou compartilhando na tela. Eu tinha visto isso lá quando eu comecei a conduzir o estudo, aí eu fiquei até meio perdida, assim. E aqui no quadro azul, tá vendo que ele está contido dentro do aspecto de bodhicitta relativa aqui. Isso. Mas aí até no Mas, próprio livro ele começa, no Praticando Dar e Tomar, aí o Lama escreve que a gente começa a cultivar a bodhicitta relativa, aqui nesse aforismo. isso, Mas aqui no isso. quadro azul ele está contido aqui. Por isso que eu Porque eu acho deixei que houve um assim. erro. Isso. É, Mas aí eu digo assim, porque o conteúdo aqui dessa prática do corpo ilusório e puro pressupõe que a gente está olhando a natureza última da realidade. Nós estamos é, olhando já dessa perspectiva, né? é, Que vai fazer a prática do estado da geração, da completude, mas já com essa perspectiva, né? então. Mas aí eu deixei assim como que eu segui o quadro Não, azul tranquilo, ali, com né? Então, certeza, mas com eu também certeza. tinha essa questão, falei, bom, mas tá aqui, vou seguir como tá, né? Mas eu também, para mim, é muito claro. E tanto que no próximo aforismo ele começa dizendo que agora a gente começa o cultivo de bodhicitta relativa. Mas enfim. Sim, Aninha ou Paulo, por favor. Desculpa, mas hoje eu tô tagarela. Ah, manda ver, ajuda. É que uma das primeiras reações minha à expressão puro ou impuro foi negativa, assim, no sentido de parecer que o corpo impuro é porque tinha pecados, defeitos, Sim. enfim. Depois eu entendi, pelo menos nesse grau de entendimento que hoje eu tenho acessível, que aquilo que é puro, né, é indivisível, é como o espaço, como, né, seria essa consciência primordial pura, que ela não tem como ser desmembrada em pedaços, como ser dividida. Então, aí a palavra puro ou impuro assumiu uma outra conotação
no meu estudo aí. Maravilhoso. É isso, né? E é interessante como a gente, quando ouve no primeiro momento, pá, aquilo tem uma. Aquilo reverbera em nós de acordo com o que a gente já tem na nossa base de dados, né? E aí, impuro é isso, é pecaminoso, é sujo, né? E aí a gente tem isso né, gravado, né, de forma habitual. E a gente vai ver que tá além disso, não tem nada a ver com isso, com esse aspecto, né, de pecado ou coisas assim. Mas tem sim a ver com essa experiência da, como a Flor colocou, como você está dizendo em outras palavras, dessa relação dual, desse aspecto de dualidade. No corpo ilusório puro, a gente está, não tem dualidade, né? A ver com, no caso do budismo, tem a ver com ignorância, não pecado, mas com É, ignorância, o não ver, né? A é realidade como ela é, a né? vidya, né? Com a ignorância, e tá, o aspecto de delusão também. Enfim, tá tudo junto, né? Tudo bem até aqui? Então, agora sim, finalizamos o Bodhicitta Absoluta. Que aqui né, tá dentro do Bodhicitta Relativo, então a gente seguiu como tá. Mas aí agora, então, seguimos para pratique alternando o dar e tomar. Aí o Lama diz no livro Cultivo da Bodhicitta Relativa. Aqui cultivamos as quatro incomensuráveis, também chamadas de as quatro moradas divinas, da bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. Desenvolver essas quatro qualidades é uma fundação indispensável e direta para cultivar bodhicitta relativa. Então, aqui a gente começa, né, com essas as quatro moradas divinas, tão bonito, né? Eu achei. E aí eu já aproveito para fazer a propaganda no próximo ano, a gente começa o estudo do livro As Quatro Incomensuráveis. Então, a gente segue nesse cultivo, né? Cultivando o nosso coração, as nossas moradas divinas. Então, nesse aforismo, pratica alternando dar e tomar, a gente vai desenvolver, cultivar, nutrir esse terreno para que essas qualidades realmente floresçam, né? E a gente se relacione com o mundo, com as pessoas, com a nós mesmos, com tudo, partindo de um coração imbuído dessas qualidades, né? E aí, dentro desse aforismo, ele traz a orientação de cultivo da bondade amorosa e também a prática de Tonglen. Então, o cultivo da bondade amorosa é o primeiro passo dessa prática, é refletir sobre a antítese da bondade amorosa, que é a raiva e o ódio. A raiva nos consome, exige esforço. No longo prazo, nossa própria raiva e ressentimento nos causam maior sofrimento do que qualquer dano infligido por outra pessoa. Isso é verdade, né, gente? Quando acontece alguma coisa, a gente fica com raiva, e aquela raiva segue no nosso coração, no nosso fluxo mental, aquilo vai desgastando a gente, né? Consumindo nossa energia. Além de consumir nossos méritos também, né? A raiva, o Lama vai dizer adiante, né, aqui mesmo no livro, é o maior, como é que se diz? Destruidor de méritos. Destruidor de méritos, é. Então a gente tem que olhar para isso com muita boa vontade, com muita alta compaixão, né? Para a gente trabalhar nesse aspecto. E aí o que a gente, o aspecto, né, das quatro qualidades incomensuráveis, dentre elas aqui vai realmente ser um remédio para a raiva, para o ódio, para essas experiências que a gente tem, é a bondade amorosa. Então a gente começa, não tem esse coração naturalmente bondoso e equânime. Então, a gente começa olhando pela antítese, mas como é que tá a raiva? A gente reconhece a raiva. Aí vai trabalhando para diminuir, diminuir. Aí, enquanto a raiva diminui, a bondade amorosa se expressa com mais clareza, mais naturalidade. Então, a gente vai contemplando esses aspectos em nós, né? E aí, então, a gente começa por aí, olhando para a raiva, para como ela nos consome, como ela faz a gente se sentir mal ainda por um tempo, mais do que o dano mesmo infligido por outra pessoa. Os tibetanos descrevem a bondade amorosa como a mente que se torna amor. Tão lindo, né? Eu acho isso tão lindo. Imagina você crescer com essa visão, assim, de uma mente que se torna amor. É muito maravilhoso. O cultivo da bondade amorosa, o dar, referido no aforismo do treinamento da mente, pratique alternando o dar e o tomar, no livro está o dar e o receber, né? Nessa parte. É uma prática muito eficaz para a vida cotidiana agitada. A gente dá, isso é muito eficaz para a gente, tá? Rodando na vida enlouquecida, a gente saca do nosso coração essa.
qualidade e distribui por aí pelo mundo, né? A prática complementar ao cultivo da bondade amorosa é o cultivo da compaixão, o desejo sincero de que você mesmo e os outros possam se livrar do sofrimento e das fontes do sofrimento. A bondade amorosa é o desejo de bem-estar, e a compaixão é o desejo de liberação do sofrimento. A bondade amorosa e a compaixão naturalmente dão origem e apoiam uma a outra. Então, esse é um aspecto interessante da gente pensar, que ele está trazendo para a gente modos da gente praticar na nossa vida, na nossa movimento, né? Dentro do que a gente está fazendo, não só na almofada. E aí, então, se a gente está no movimento da vida agitada, a gente vai usar, né? Vamos tentar trazer do nosso coração para as nossas ações, ou pelo menos para a nossa visão, essa possibilidade de desejar para os outros o bem-estar. Quando alguém faz alguma coisa que você sente raiva, percebe em você, mas percebe também como a pessoa pode estar, né? A manifestação da aflição na pessoa pode estar de uma forma sutil, de uma forma intensa, e aí a gente naturalmente deseja do coração que essa pessoa esteja bem, que ela seja feliz, que ela encontre as causas do bem-estar, né? Da felicidade, enfim. A gente pode usar esse artifício, ainda que no início não pareça natural, né? A gente pode usar assim mesmo. Sim, Flor. Aí, nesse ponto que para mim realmente fez todo sentido, foi comigo e o Rinpoche, né, explicando esse ponto, né, do amor o amor em compaixão como qualidades da nossa natureza básica, né? Ele sempre fala, né, as qualidades da nossa natureza mais fundamental é consciência, amor e compaixão e sabedoria. E aí ele falando sobre amor e compaixão, ele diz, né, que aí o que realmente faz sentido é a gente reconhecer primeiro que todos nós temos essa semente de amor e compaixão, mesmo porque em nós, assim, a gente tem essa semente que é exatamente o desejo de ser feliz, ou seja, de querer o bem-estar e de querer se afastar do sofrimento. Porque a gente precisa reconhecer que esse é o nosso desejo mais fundamental, porque é o desejo fundamental de todos os seres. Então, da mesma forma que para nós é o nosso desejo fundamental, né? As pequenas coisas que a gente fizer, as grandes coisas, pequenas coisas, está motivado por isso. Que é o que Dalai Lama coloca, né? O que nós temos em comum é o desejo de ser feliz e o desejo de se afastar do sofrimento. Que, na verdade, são as qualidades de amor e compaixão. Desejar ser feliz, desejar ter o bem-estar é amor. É a semente do amor. E desejar se afastar do sofrimento é a semente da compaixão, né? Então, a gente precisa reconhecer em nós esse movimento. Que tudo que a gente está fazendo é por isso. Escovar o dente de manhã é porque a gente quer o bem-estar, né? Sim. E a gente quer se afastar do sofrimento ali. A gente não quer estar com a boca suja, né? Então todos os seres se movem por isso, por amor e compaixão. Aí eu acho que faz sentido a gente reconhecer em nós para reconhecer nos outros, né? E aí fica mais verdadeiro, assim, né? Essa prática, de fato. Obrigada, Flor. Maravilhoso. E é mesmo, né? Porque quando a gente reconhece na gente, a gente consegue estender esse olhar para o outro, né? A gente percebe claramente essa humanidade compartilhada, né? Como o Dalai Lama diz, assim. A gente reconhece, mesmo quando o outro está agindo de forma equivocada, a gente reconhece que a ação dele equivocada está com essa intenção de encontrar, de ser feliz. Aí a gente reconhece que essa forma que ele está buscando é equivocada e não vai trazer a felicidade verdadeira. A gente deseja, né? Essa pessoa encontre as verdadeiras causas da felicidade. A gente usa. Obrigada, Flor. Muito bom. Aninha, o Paulo. Às vezes, é assim, para mim, tem certos momentos na minha vida que parece, como você falou, meio artificial a coisa, né? Por exemplo, eu sou do o que aconteceu hoje. Eu sou do conselho consultivo aqui do prédio. Ah, meu Deus. Aí a síndica vai e manda várias imagens gravadas. Pensa que esse é um prédio de classe média, assim, um prédio legal. Gente que jogou um monte de coisa na beirada do elevador, mas um nojo. O outro que vomitou e não limpou os próprios vômitos. O outro, isso tudo gravado, que deixou fezes humanas
no corredor, na área comum de um prédio de pessoas. Aí eu Que fico loucura. pensando, como é que eu vou ter uma compaixão, uma bondade? Eu queria, se eu pegasse uma criatura dessa, é melhor nem ver uma criatura dessa, porque vai tirar todos os meus méritos, entendeu? Aí eu fico mais credo, como é que eu vou lidar com isso, né? Porque isso não é normal, não é de uma pessoa normal, uma pessoa que faz isso não pode ser normal, né? E isso é coisa real, assim, são coisas assim nojentas numa pessoa fazer isso, como lidar com isso, considerar assim uma forma compassiva, né? Que eu já tenho uma certa dificuldade, né, de ser compassiva, realmente aí eu vejo que é uma coisa para mim. Eu tenho que ser compassiva com um sujeito que faz uma coisa dessa, que é claro que você tem que aplicar as multas e fazer as coisas, né? Mas assim, a princípio, eu não consigo ter uma bondade amorosa genuína uma criatura que faz uma coisa dessa, entendeu? Que pode ir Uhum. para sua casa e evacuar lá dentro, ou se vomitou, ir lá limpar, ou se jogou um monte de coisas no chão, porque é uma comunidade, né? São pessoas que estão usufruindo do mesmo terreno comum, né? E realmente para mim é uma dificuldade, sabe? Sim, sim. É difícil mesmo, com certeza, Ana. E são elementos que surgem como possibilidade para a prática, né? Assim, falando bem claramente aqui dentro do contexto que a gente está, né? Mas aí, assim, e o ser compassivo não é ser, é, como é que eu posso dizer? Permissivo. Leniente, permissivo. Não, de forma alguma. A pessoa vai, vamos se aplicar as multas, né? Vai se fazer, sei lá, autuação, como é que se diz? Quando você Notificação. É, notificação, faça todo o necessário, assim. Mas aí quando você vê a pessoa que faz um negócio dele, você mesma disse assim, isso não é normal. Não é normal. A pessoa que tem uma atitude dessa, você imagina o quão confusa ela tá. Quanto sofrimento interno com Adoecimento, né? As pessoas isso. estão muito adoecidas. Adoecidas física e mentalmente, né? Então, uma pessoa como essa, ela não tá bem. Ela não tá bem. Para ela ter ações equivocadas nesse nível, é certeza absoluta que ela não tá bem. E aí o desejo, assim, compassivo, no caso, um desejo de que ela ultrapasse todas essas condições, essas causas de confusão, de aflição, de adoecimento. Porque se ela ultrapassa todas essas confusões, ela vai manifestar de uma forma mais lúcida, mais leve, mais, né, que reconhece o espaço comum, que respeita. Se a mente não estiver tão confusa e autocentrada, né, e adoecida, a pessoa vai liberar desse tipo de comportamento, né? Então, quando a gente tem o desejo compassivo, assim, não é desejar que a pessoa continue tão confusa e feliz no sentido hedônico, porque a felicidade genuína, ela não está presente quando a gente está confuso assim, né? Essas coisas todas que se faz tão equivocadas, às vezes a pessoa fazendo, achando que está maltratando o outro, que vai se sentir bem, isso não é felicidade. Isso é um aspecto, né, dentro do quadro de alegria, mas, enfim, que ela tem uma satisfação, mas é uma coisa mais perversa, né? Isso não é genuíno. Isso não causa bem-estar para ela. E se pensar a longo prazo nessa vida e nas próximas, quanto essa pessoa vai sofrer seguindo equivocada assim? Então a gente reconhece para além dessas manifestações todas. E reconhece que essa pessoa vai estar plantando semente de sofrimento para ela e para outros, né? Aí a gente deseja que ela se libere dessa confusão toda que ela tá, para que se manifeste de uma forma que gere benefício para ela e para outros. Mas é um treinamento, né, Aninha? Não é uma coisa fácil, gente. A gente vai refletindo, olhando, vai falando, mas olhando assim, eu já até consigo trabalhar em cima disso, né? Porque se for trabalhar só, mas trabalhando nesse sentido, eu acho que a torna. gente se aproxima de uma É, atitude mais compassiva, né? Não é, permissiva, compassiva. Eu isso. acho que a aspiração dela é se tornar uma deidade irada. É,
Eu acho que é. Se não é aspiração, ela tem toda a energia e elementos para ajudar na prática, né? Flor, complementa aí pra gente, para trazer Não, mais mas clareza ao fato. é isso mesmo que você falou, né? Na verdade, é um pouco, é o convite é para a gente ampliar essa visão, né? De não ver, não, a gente não reificar o agente daquela ação como se fosse sólido, né? Na verdade, a gente tem que ver a pessoa dentro do contexto. Ela deve estar, com certeza, ela, sendo comunidade, ela deve estar sofrendo, como você colocou, né? Está em sofrimento, ela não está bem, porque ela está plantando causas, semente de sofrimento para ela. Né? Se ela continuar assim, não tem lugar que ela vai conseguir viver em paz e gerar paz ao redor, né? Então, a pessoa não está bem. Então, olhar mais amplo é o processo da sabedoria que, que vai trazer compaixão, óbvio. Você não vai julgar o outro, condenar como o outro sendo... Ele está doente, com certeza. E aí, quando você olha assim, a tendência de você não olhar para o outro, você vai condenar a ação. A ação é, né, fora do contexto, assim, de uma comunidade. Mas a pessoa, o agente, ele não é. Ele tá doente, ele não é perverso, ele tá doente, né? Nesse sentido, né? Tá fazendo isso porque ele não tá vendo, né? Então isso também abre espaço para se encontrar outras soluções. De repente você se encontra com a pessoa, você conversa com a pessoa, procura saber o que está acontecendo. E às vezes é uma situação que a pessoa está passando, né? E aí uma reunião do prédio, um grupo de zap, aí começa a surgir ideias que podem gerar um senso de comunidade, de compreensão, que a gente não tem, né? A gente vive num condomínio, mas não vive em comunidade. É. A gente vive isolado. É muito duro isso. A gente pensa que não, isso não é uma forma de viver tranquilo, né? A gente vive isolado, de fato. É. E só se toca com o outro se quando acontece isso, né? Então, aí talvez isso é bom que a gente. Como é que é o nosso senso de comunidade aqui nesse prédio, né? Então, é um pouco isso. Tem muitas coisas. Vai puxar o fio, vai encontrar muita Bem, coisa. bem, bem comprido esse novelo. Obrigada, Flor. Cindy, amada, abra e fale. Não, só para compartilhar um pouquinho, assim, que quando eu penso nessa coisa do karma, né? Que a pessoa faz isso e ela tá gerando um bad karma, assim. E eu confesso que quando eu faço esse movimento, me vem uma alegriazinha, sabe? Não, mas aí ela espera que ela vai ver, né? Que ela vai colher essa semente, esse fruto, né? Dessa semente que ela plantou. E daí eu acho meio problemático. Não sei vocês, assim. Mas Sim. essa satisfação que nasce da perspectiva do karma que essa pessoa vai colher, assim, me causa um pouco de receio, sabe? Uhum. Eu no sentido, vai ter o que merece. Não preciso fazer nada, que isso vai chegar, assim. Mas é interessante olhar para isso com muita clareza e muita verdade, sabe? Como você está fazendo. Porque surge dessa forma e a gente, quando olha e vai praticando, né? Treinando, desenvolvendo cada vez mais, nutrindo cada vez mais nosso coração, a gente ultrapassa essa sensação, né? De regozijo com a possibilidade do infortúnio do outro que está fazendo coisa errada, nociva. A gente ultrapassa, né? Mas precisa, primeiro, prática, né? Tem almofada e prática, investigação, chama, tá, vipassana, para a gente ir perfurando essas camadas e, enfim, reconhecer, olhar como manifestação de corpo ilusório puro, né? E reconhecer, eu acho que isso é o mais importante, sabe, a meu ver. Depois a Flor fala um pouquinho também, sem dar palpite, mas já falando, né? A gente reconhecer como a gente está, no momento que a gente está, as sensações que surgem, as alegrias que surgem, as tristezas, a gente reconhecer como isso ainda está um pouco condicionado, é super importante para o nosso caminho. Porque se a gente faz de conta que não está presente, se a gente sente isso e faz de conta, não, eu já sou um ser, ó, evoluído nesse caminho, a gente vai fazendo de conta para a gente mesmo, né? Fazendo de conta que já estou iluminada, quando na verdade não estou, estou me alegrando porque o outro vai colher as sementes do karma no futuro. Então a gente reconhece, olha e usa. Mas é um caminho, né? Eu acho que não é só você não, Cindy. Acho que temos mais companhia aqui. Então a gente tem material para praticar, a gente não está puro, não. A gente tem coisa para fazer ainda.
né? Obrigada pela coragem do reconhecimento. Muito bem, vamos seguir então mais um pouquinho. Estamos no corpo ilusório, corpo de sonho. Vamos ver para onde vamos. Então, a gente falou do cultivo da bondade amorosa, né? E aí, agora, então, o outro aspecto que ele nos ensina é a prática do Tonglen. A bondade amorosa é o componente de dar, da prática dar e tomar. E a compaixão é o componente de tomar. A prática de Tonglen pode realmente aliviar o sofrimento de outra pessoa. Mas o verdadeiro critério de sucesso nessa meditação é a atenuação do nosso autocentramento e o desenvolvimento do amor e da compaixão em nossos próprios corações. Então, na prática de Tonglen, a gente vai tomar o sofrimento do mundo, né, das pessoas e do mundo para a gente, que amadureça em mim esse sofrimento e que amadureça no outro todas as causas e condições do bem-estar e bem-aventurança que estão presentes na minha vida agora, né? Então a gente deseja isso de coração. Se tem um autocentramento, essa prática não vai ser genuína, assim, não vai ser muito verdadeira, né, gente? Que a gente vai trazer o sofrimento do outro, mas como? Vou trazer sofrimento para mim? Ah, não fiz nada para ter esse sofrimento, então o outro que lide com ele, né? Karma dele, questões dele, né? Resultados de ações dele. Então, quando tem o autocentramento, essa prática não é genuína, né? Verdadeira, assim. Tem ainda uma resistência. E aí, essa prática nos ajuda a quebrar, né? Também, né? A quebrar essa questão do autocentramento. A gente abrir espaço para a gente realmente não tem eu e o outro, eu que mereço ser feliz e o outro que colha o resultado das ações dele e eu estou me lixando. Se está nesse nível, tem um autocentramento que a gente está se movendo por ele, né? Então, a prática do Tonglen vai trazer para a gente essa possibilidade, essa oportunidade de Não é olhar. fácil, só Não é? para complementar, não é fácil praticar Tonglen, porque a gente só consegue realmente, de fato, praticar quando a gente reconhece a situação, a aflição na mente do outro, porque a gente reconhece na nossa, já reconheceu na nossa. E aí a gente, na verdade, quando a gente traz a aflição do outro, a gente traz para o nosso coração de sabedoria para transformar aquilo, porque a gente já também está olhando e está transformando em nós. Quando a gente começa a ter condição de transformar nossa confusão, nossas aflições, é que a gente tem a condição de trazer a aflição do outro, transformar como a gente já está transformando as nossas, né? Então, o processo é longo. A gente tem coisas que a gente lida, tem coisas que a gente não consegue. Mas aquilo que a gente já conseguiu lidar, a gente consegue empatizar com o outro, né? Aí, quando a gente traz para o Tonglen, a gente vai trazer para o nosso coração aquilo que a gente consegue lidar. Transforma e vê Bom, aquela transformação, vê o outro naquela posição que a gente já viu que é possível em nós também atingir, naquela liberação, né? livre. Então, eu vejo assim, não tem como a gente É. fazer se a gente não está fazendo esse processo com a gente. E se aquilo já passou pelo nosso coração de sabedoria, assim, em nós, né? E esse é um aspecto super importante, né, Flor, né, pessoal? Assim, que a gente, quando traz para o coração, é para o coração de sabedoria, que reconhece esse sofrimento sendo construído e já reconhece a possibilidade, um caminho de liberação daquele sofrimento que é construído, que é composto. Então, quando a gente traz para esse coração que é essa a experiência, é para esse lugar que ele veio, para esse coração que reconhece a natureza livre. E aí, quando transforma em nós, a gente não fica com o sofrimento pra gente, porque quando a gente não tem essa visão, parece que a gente toma o sofrimento pra gente, fica pra mim. Quando o Não Lama é? explica essa prática, inclusive, ele primeiro ele faz com que a gente se conecte com com o nosso coração de sabedoria. Quer dizer, ele diz assim, imagine como uma esfera luminosa no seu coração. Isso. Então aí você vai trazer, aquela esfera luminosa vai transformar, transmutar aquilo. Transmutar. E essa Se a esfera gente não luminosa tem isso, como é que a gente vai trazer a confusão? está só a fumaça negra, É. aí a gente parece que fica o coração negro, né? Então, a esfera luminosa que representa, como o Lama conduz, né, é uma esfera luminosa sendo do nosso coração, que amplifica, né? Essa é a representação da nossa sabedoria. Quando a gente toma na forma de uma fumaça densa, espessa, né, pesada, a gente inspira trazendo esse sofrimento na forma dessa fumaça, né?
A gente traz isso para o nosso coração. Quando essa fumaça penetra o coração, é nesse espaço simbólico, né, que é pura luminosidade. Quando essa fumaça densa penetra esse espaço, ela é imediatamente transmutada, porque nada resiste a essa luminosidade, essa qualidade da sabedoria. Naturalmente ela é transmutada e se dissipa completamente, vira luz também, vamos dizer assim, né? E aí a gente emana de volta isso para a pessoa. E expira, levando para a pessoa esse desejo. E essa luz, né? Podemos imaginar assim, esse feixe de luz, claro, completamente livre, desobstruído, uma influência da própria sabedoria, naturalmente livre, e imbuída de todas as qualidades, né? Então a gente deseja isso. Então a gente não pega para a gente o sofrimento do outro, isso é muito importante. Senão parece que eu estou aqui generosa, né? Maravilhosa, boazinha, pegando o sofrimento do outro para mim, o outro ficar sem peso e eu ficar pesada. Não é isso, né? Isso não fica para ninguém, porque isso não tem dono. Então a gente vai praticando, mas é como a Flor disse, né? A gente vai por onde a gente já percorreu e já reconhece essa liberdade dentro daquelas aflições que a gente já viu em nós e viu em nós que tem liberdade, né? Aninha ou Paulo? Peraí, Complementação, pronto. só uma complementação, justamente essa prática de Tonglen, porque o Geshe Pende deu a prática de Tonglen e eu não sei se eu consegui mais fazer assim, dessa maneira orientada que a G, inclusive, orienta uma prática de Tonglen com essa esfera luminosa, colocando todas as qualidades de amor, coragem, saúde. Aí você traz essas pessoas para, né, para essa esfera luminosa, aí sim eu consigo trazer essas pessoas para a esfera luminosa e elas saírem com todas essas virtudes de saúde, coragem, amor. Agora, se eu realmente, nessa condução, aí fica mais leve para mim, né? Uhum. Agora, se eu trago aquela fumaça negra, pego no autossentamento, caceteio e sai para lá, o bicho vai pegar. Eu acho que eu não estou por uma semana. Eu não estou por uma semana. E até a pessoa, até quem está fazendo a prática pode sentir sofrido, né? Pesado, uma coisa esquisita, assim, porque tá diferente, né? E o Alan também conduz dessa forma, né? Se a gente pega o livro da Felicidade Genuína, que ele orienta da condução de Tom Glenn, né? Todas as práticas pelo menos as que eu já vi, já li, né? E que já ouvi dele. Todas são assim, a gente usa a imaginação, né? Traz a nossa própria consciência primordial, né? Simbolicamente como essa esfera luminosa, que já é imbuída, né? De natural sabedoria e todas as qualidades mais, todas as virtudes, a manifestação do Buda, né? A gente traz essa esfera luminosa e é nela, né? Com ela que a gente trabalha. Não é, se a gente partir do autocentramento, eu vou trazer para o meu coração aqui como tá, né? Uma massa de músculo, sangue e, enfim, se eu trouxer para essa massa, não vai dar bom, vai estar num aspecto autocentrado, né? Então é importante a gente ter isso em mente e praticar, né? Geshe Pende maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele bate, mas ele ajuda, né? Ele traz olha, isso é assim, tá? Toma cacetada, mas olha, eu vou te ajudar, faça isso dessa forma. Maravilhoso, né? E por isso que eu, só fazer uma Sim, ressalva, por isso falou. que o Lama Santo, por exemplo, ele não usa conduzir esse tipo de prática, porque ela pressupõe um reconhecimento da vacuidade. Uhum. Vacuidade, né, de nós mesmos, da nossa confusão. É desse lugar que a gente pratica Tonglen. Não é com a mente dual, você querendo ser bonzinho, trazer toda a confusão pra você, você, né, olha como eu sou maravilhoso, sustentando esse senso de eu, poder melhor do que os outros, que aí você vai ser aquele que vai, né? Não é desse lugar que se pratica Tonglen. É, Você precisa compreender a prática pra fazer a prática, né? é. Muito importante. Senão não faz a prática, né? Senão reifica ainda mais o autocentramento, né? Fortalece ainda mais o autocentramento. Manda para mim que Mas eu já dou dá conta. para a gente, com essa mente ainda de principiante,
Eu, ao começar a ler o livro do Shantideva, ali das 37 práticas do Bodhisattva, fiquei muito tocado pela colocação que ele faz na abertura do livro, né? Imagine se os Budas, ao se iluminar, diz, bom, vocês aí sencientes que se lasquem, eu vou para minha bem-aventurança, né? Então eles estão lá dedicando incansavelmente a energia deles a nos dar ensinamentos, mostrar o caminho. E isso para mim foi muito tocante ver que é por aí, né? Então, É isso uma mesmo. benção receber esses ensinamentos todos, né? Também acho, Paulo, compartilho inteiramente, assim. É muito maravilhoso, né? E aí a gente sente a mesma coisa. É uma motivação muito grande, né? Quando a gente lê assim, e você vê que é a ação do Buda e de todos os bodhisattvas que vieram depois, né? E que estão aqui ainda, ajudando a gente, ensinando, com paciência, né? Falando a mesma coisa, e de novo, e de novo. Uma grande bênção. E aí, um pouquinho que a gente reconhece em nós, na nossa experiência, essa liberdade, a gente já pode olhar para o outro reconhecendo também, né? Esse sofrimento sendo construído e a possibilidade da liberação do sofrimento na pessoa. Mas a gente consegue reconhecer dentro do que a gente já reconheceu em nós, como a Flor disse, né? Porque não dá para ver o que a gente ainda não. Não dá para ver, trabalhar no outro aquilo que a gente não. O caminho que a gente não percorreu ainda, né? A gente não tem essa visão toda abrangente, ilimitada, clara e pura, né? Então, é no pouquinho que a gente já caminhou que a gente vai ter essa possibilidade de ver e apoiar o outro no caminho dele. Então, essa é a prática de Tonglen, né? A orientação da prática de bondade amorosa é a prática de Tonglen. E aí, combine os dois com a respiração. Combine os dois com a respiração. Combinar os aspectos de dar e tomar do Tonglen com a respiração, mais especificamente, na inspiração, imagine-se tomando o sofrimento, e na expiração, imagine-se oferecendo sua alegria, suas virtudes, bem-aventurança, todas essas qualidades, né? Então, a gente vai praticar dessa forma. Então, aí a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? A prática formal, se a gente já está bem calejada, a gente faz na fila do banco, no trânsito, no sinal que quando parou, faz em tudo que é canto, né? Em tudo que é lugar. 3 objetos, 3 venenos e 3 raízes da virtude. 3 objetos refere-se a 3 categorias de pessoas: pessoas de quem você gosta, pessoas de quem você não gosta e pessoas neutras. Em contato com esses 3 tipos de pessoas, 3 venenos são despertados em nós. As pessoas de quem gostamos despertam o veneno do apego autocentrado. Ai, quero sempre pertinho de mim, meu amorzinho, né? Pessoas de quem não gostamos despertam aversão. Não quero ver nem pintado de ouro. E as pessoas neutras provocam indiferença. 3 venenos, né, na nossa relação com a vida e com o mundo. Praticar Tonglen leva ao crescimento das 3 raízes da virtude. E através de uma espécie de alquimia emocional, o apego é transmutado em bondade amorosa, a aversão é transmutada em compaixão e a indiferença é transmutada em equanimidade calorosa. Então, isso é muito importante da gente pensar aqui, né? Que a mesma intensidade de energia que a gente tem aqui, quando a gente está no apego, a gente pode usar essa mesma energia, né? Transformar isso em bondade amorosa. Imagina a força que vai ter a nossa bondade amorosa, né? A mesma intensidade da aversão que a gente tem pelas pessoas que têm raiva, né? E não quero ver nem perto, nem pintado de ouro, não sei o quê. Essa mesma intensidade disso que a gente transmutada em compaixão, compaixão genuína. Imagina a força, né? Poder de ação lúcida que isso traz. E a indiferença, aquilo que a gente nem percebe, ou que tanto faz, pessoas estão em situação de rua, sofrendo, não têm o que comer. Tanto faz. Se essa indiferença for transmutada com essa mesma intensidade, que a gente nem percebe que a indiferença tem uma força, né, em nós, um poder, se isso é transmutado em equanimidade, imagina quanto nosso olhar vai se expandir e vai poder ser útil, assim, né? Perceber e poder ajudar mais pessoas através das nossas ações.
Então, é a forma que a gente tem, né, de transmutar esses venenos em virtudes, né, em raízes de virtude. E a prática de Tonglen é uma prática que vai nos trazer essa possibilidade. Mas nesse aspecto, eu acho muito interessante a gente ter isso muito claro, assim, 3 objetos. E é assim, a gente opera a partir daí, né? Entra aqui os sentimentos, né? Pessoa de quem eu gosto, de quem eu não gosto e que tanto faz. A gente se relaciona com o mundo dessa forma, né, gente? Vamos falar a verdade? A gente se relaciona dessa forma. Aí, quem a gente gosta, a gente tem apego, quem a gente não gosta, a gente tem aversão, e quem a gente nem percebe é completamente indiferente, é como se não existisse. E aí a gente age e se relaciona com o mundo a partir dessa visão. E aí a gente vai transformar isso em raiz de virtude, a gente vai poder ter uma ação mais lúcida, mais compassiva, mais generosa, mais tudo, né? Que nos apoia no nosso caminho, no caminho do bem-estar genuíno, com a culminância da liberação completa, né? Então, isso é importante a gente ver, principalmente quando a gente está nas nossas relações, né? E quando a gente tiver, perceber a mente aflita nessas relações. Onde é que está pegando aqui? Qual o veneno que surgiu? Aí a gente olha e pratica Tonglen. Em tudo que fizer, pratique com palavras. Ao iniciar qualquer tipo de atividade, você pode fazer essa prática expressando discretamente em voz baixa o desejo que o sofrimento e as fontes de sofrimento de todos os seres sencientes amadureçam em mim. Que as causas do meu bem-estar amadureçam em todos os seres sencientes. Essa é a prática final para o cultivo da bodhicitta relativa e completa o segundo ponto do treinamento da mente em 7 pontos sobre o cultivo da bodhicitta absoluta e relativa, sabedoria e compaixão, o coração e a essência da prática budista. Então, em tudo que fizer, pratique com palavras, tendo em vista, né, que a gente aqui não está falando da relação dual autocentrada, falando da experiência mais ampla de vacuidade, de sabedoria, né? Então, a gente deseja que as causas de sofrimento do outro amadureçam em mim, e as minhas causas de bem-estar amadureçam para o outro. Porque a gente reconhece já que é tudo naturalmente livre, né? Sim, Cris, Que vem a ser esse amadurecimento? que surja, né? Que se manifeste. Hum. Flor, ajuda aí. É isso mesmo, que se manifestem, né? Que amadureçam. Por exemplo, a gente tem sementes kármicas que podem amadurecer dependendo das causas e condições que surgirem. Amadurecer é você colher o fruto, né? Um fruto quando amadurece, a gente não colhe, né? O fruto. Então, Amadurecer nesse sentido de é, aquela confusão venha sobre mim, não sobre o outro, né? porque, por exemplo, quando você diz assim que quando o karma está amadurecido, você se libera dele. Ou não, né? Ou faz mais confusão e ainda fica mais o carro. Mas enfim. Não, não, eu estou dizendo assim, por que que fala que amadurece e você se livra dele, vamos dizer assim. Ele se esgota, É, amadureceu que se esgota. Pronto, Ah, aconteceu. tá, Agora, tá. como você lida com aquela situação, você pode gerar mais karma ou não. Sim, é, sim, Esse é o sim. ponto. é, esse ponto. Então a gente deseja isso, que as causas do meu bem-estar, né? Porque tem causas do meu bem-estar, tem karma operando aí, né? Alguma coisa de bom eu fiz, eu tô colhendo esse bem-estar. Então que essas causas amadureçam para o outro. É como se a gente dedicasse os nossos méritos mesmo para o outro também, né? Dedica isso que eu tenho de bom que se manifesta na minha vida, que isso amadureça na vida do outro. Para que o outro tenha essas causas de bem-estar, essas condições de bem-estar. E todas as causas de sofrimento que estão se manifestando para o outro, que se manifestem para mim, que amadureçam em mim. Mas não é porque eu sou linda, maravilhosa e dou conta do meu karma, das minhas sofrimentos e do sofrimento do outro. Não, porque a gente já reconhece, com a visão de sabedoria, que isso é composto, né? Tem causas e condições operando, e que em si esse sofrimento não existe. Então a gente libera, né? A gente não pega pra gente, na verdade. Na verdade, a gente fala assim, mas é com essa visão de liberdade, né? De liberdade completa. Tudo bem, gente? Finalizamos aqui, então.
esse aspecto de bodhicitta relativa. E aí, na semana que vem, deixa eu pôr aqui só para a gente ver. Aí, o terceiro ponto, transformando a adversidade em apoio para o despertar espiritual. Isso daqui é a maravilha, né? E todos esses perrengues que a gente vê, vivencia, e fala, não, isso me tira do caminho. Não tira, não. Pelo contrário, serve de combustível para o nosso caminho, né? Para a gente seguir. Então, dependendo de quem for, né, gente, da situação do dia, a gente vai de foguete, né? Porque é muito combustível. É combustível potente. Aí a gente vai usar isso tudo para nos ajudar no caminho. Aí a gente, na semana que vem, passa a ver esse terceiro ponto. Semana que vem, dia 20, feriado, Dia da Consciência Negra. Mas, se tiver quem queira estar aqui, eu estarei aqui. Se todo mundo fala assim, ah, não, semana que vem quero não, vou ficar por aí. Aí tudo bem, aí eu também não venho, né? Ó, mas só lembrando, dia 20 tem já o Body Training também. Eu acho que o pessoal vai estar por aqui, porque é o dia do encontro do Body Ah, Training. então, às 8, né? Então a gente sai É, daqui e pula para lá. esse. Então vamos, dia 20, todo mundo, gente. Vamos aproveitar nosso tempo precioso, não sabemos até quando ele vai. Vamos aproveitar, vamos dedicar os méritos do nosso estudo. Ai, meu pai, confusa. Aqui, pera lá, aqui. Cadê a tela? Achei. Então vamos dedicar os méritos, né? Do nosso encontro, do nosso estudo de hoje. Aí cada um pode trazer na mente, no coração, uma pessoa, um grupo de pessoas. E aí a gente amplia para todos os seres, dedicando os méritos a todos os seres, sem exceção. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Duda, Wogen Lama Drugyune, Doatike Malupa, Dei Salagopa, show. Muito bem, amoras, amadas e amados, até semana que vem. Cuidem-se. Beijos. Até semana que vem. Obrigada, Aline. Beijo, Obrigada, Tchau, Flávia. queridas. boa Obrigado, noite. Aline. Obrigada, Obrigado. obrigada. Tchau, Paciência, tchau. Aninha, paciência.